Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Passaram aí a tua intervenção de graça. Eu oro com ação de graças em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, estamos aqui para mais uma nossa aula, né? E nós já vamos cantar o nosso louvor 545 do Cantor Cristão. Abra aí o seu cantor e vamos adorar agora o Senhor com este louvor 545. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas, humildes de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, criamos a escola, nós queremos louvar ao Senhor.
conselhos ouvir com respeito, que se ensinam a lei com amor. Maria Prada, Pai do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus. José, Joyce, Pai do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Acredita a palavra de Deus. Um jovem que na escola inspirou e que sempre no estudo aqui feito muito fruto possamos colher. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um domingo especial para os pais, não é? É o Dia dos Pais. E eu quero estar trazendo uma pequena reflexão sobre a responsabilidade dos pais, não é? Porque nós, os pais, recebemos de Deus a incumbência de preparar nossa família para servir ao Senhor. Essa é uma grande verdade que nós temos, é um compromisso, né? Que nós temos de Deus para estarmos cuidando da nossa família, né? Ensinando os nossos filhos, a nossa família, a amar, adorar, servir e reconhecer o Senhor como Deus. E nós temos um salmo na Bíblia que eu considero o salmo da família. Você, papai, meus parabéns. Todos os pais, hoje é o seu dia, os filhos com certeza vão estar agradecendo a Deus pela sua vida, pelos ensinamentos que eles receberam. Está aí Rosana Santos, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Não é? Porque nós temos essa responsabilidade. E há uma palavra no Salmo 128 que eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Olha bem, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Quer dizer, o homem que teme o Senhor. Nós, quando encontramos Deus destacando os 4 valores, Diácono Dilson Fernandes dos Anjos, bem-vindo, querido, sempre presente, é um prazer tê-lo conosco. Nós vemos que nas 4, ele diz, primeira palavra que ele deu de Jó, homem sincero. Segunda, reto. Terceiro, temente a Deus. E 4, que se desvia do mal. Naqueles dias de Jó, ele foi considerado um único homem com essas qualidades. Agora imagine o pai e o que ele pode. E a família dele era toda abençoada. É o que diz o Salmo 128. Diz assim, o verso 2 do Salmo 128. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, olha só, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que coisa linda. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Imagina as bênçãos que Deus tem para aquele homem que teme o Senhor, para aquele homem que é sincero, que é reto, que é temente a Deus e que se desvia do mal. Obviamente que ele vai preparar a família dele, não é para viver num mundo de controvérsias, num mundo que abandonou o Senhor Deus. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, mas antes diz, sabemos que somos de Deus.
Daí a necessidade de nós, os pais, ensinar os nossos filhos. E a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que ela deve de andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você tem plantado a semente do Evangelho no coração do teu filho? Você tem ensinado ele quem é Jesus? Olha que responsabilidade, papai. Hoje é o seu dia. Hoje muitos pais que não têm os seus filhos com eles, muitos estão na prisão, muitos já passaram, já morreram, sabe Deus como. E às vezes, querido, as bênçãos do Senhor, elas são condicionais à obediência. Se você obedecer a palavra do Senhor, você traz as bênçãos para o seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua nação. Bem-aventurado, está aqui o salmo, é bem claro, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? É o caminho da verdade, é o caminho do bem, é o caminho da salvação, é o caminho da alegria, é o caminho da paz. Esse é o caminho do Senhor. Agora, se você desvia desse caminho, é aquilo que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já quando ele fala lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Muitos optam, preferem, não é? Amanda Ferreira, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Então o que acontece? Eles preferem o caminho da facilidade, o caminho da portalada, o caminho de fazer tudo que todo mundo está fazendo, que continua trazendo desgraça para este mundo, desgraça para a sua família. Mas então eu quero encerrar essa homenagem ao Dia dos Pais, porque eu acredito que eles merecem todo o carinho, todo o reconhecimento, não é? Porque eles deram tudo de si para nos educar, para nos ensinar, para nos colocar no caminho, sobretudo aquele que conhece o Senhor. Porque se o pai não conhece o Senhor, como ele vai ensinar um caminho que ele não conhece, não valoriza? Daí a necessidade da igreja ser ativa na evangelização, para levar luz aonde os lares, aonde os pais estão na ignorância, nas trevas da ignorância de Satanás, levando sua família para o calabouço, para a eternidade sem Deus. Amém, querido Pai? Parabéns para vocês pelo seu dia. E não se esqueça, você que está começando a sua vida como pai, ensina a tua criança, ora pela tua criança, mostra o caminho que ela deve de seguir. Amém, queridos? Então está aí a nossa homenagem, Joaquina Rossetti. A paz do Senhor, querido. Um abraço no nosso pastor Antônio, Raimundo do Carmo, o pastor conhecido como Pastor Maravilha. É isso aí, Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Agora nós vamos entrar na meditação da nossa aula, né? Nós paramos no domingo próximo passado e deixamos vocês para continuarmos esta lição hoje. Então hoje nós já estamos iniciando a nossa aula, não é isso? E vamos então tratar desse assunto, né? Aqui está, louvado é o nome do Senhor. Hoje é o dia 13, né? 13 de agosto, continuação sobre ética individual, não é? Nós começamos com a ética individual, depois vamos falar sobre a ética social e finalmente a ética deísta. A palavra deísta quer dizer tudo que se relaciona com Deus. Amém? Continuando onde nós paramos, né? O ser humano precisa defender-se de 3 inimigos. Se vocês recordam bem, foi aqui que eu parei a aula do domingo próximo passado, né? O ser humano precisa defender-se de 3 inimigos: a morte, a doença e a pobreza. Precisamos enfrentar corretamente esses 3 inimigos que procuram por todos os meios nos cercar e impedir que cumpramos a missão a nós designada. Qual foi a missão designada ao ser humano? De crescer, multiplicar, encher a terra, ensinar as pessoas a adorar Deus, a servir a Deus. Porque, queridos, o dono do mundo, quem é o dono? O Senhor é o dono do mundo, o Senhor é o dono das criaturas, o Senhor é a terra, né? E tudo que nela há, a criatura, os bens, os materiais, tudo que você vê no mundo pertence a Ele, você pertence a Ele.
Mas você se desviou dele lá no Éden através do nosso pai Adão. Mas ele não se contentou em deixar o homem desviado, fez-lhe uma promessa, como eu gosto sempre de lembrar. Quando o homem saiu expulso do jardim do Éden, ele levou consigo a promessa: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse um foi e é Jesus. Ele veio, deu a sua vida por nós, ele abriu o caminho. Por isso ele pôde dizer: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso ele pôde dizer: Pai, está tudo consumado. Tudo que o homem fez para separar-se de ti, eu agora vou religá-lo, como está lá no livro de 2 Coríntios 5,18. Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando seus pecados. Então ele veio, ele cumpriu aquilo que nos separava do Criador, para nós voltarmos para o Criador. Agora, o mundo é cheio de novidades, é cheio de coisas que nos separam de Deus, e cada dia mais o homem se afasta do Criador. Então nós estamos estudando sobre ética cristã, né? Estamos falando sobre a ética individual, é você tratar de você diante de Deus. Vamos lá. Para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole. Isto é, começa de dentro para fora, porque a lei nos seus dias, ela tratava muito do que era exterior. Jesus veio e começou a tratar do interior do homem, porque muitas das pessoas cuidam muito do que é exterior, que é a chamada reputação, que é aquilo que os outros pensam, daquilo que os outros veem, e não se preocupa com o que ele é, não é, que é o seu caráter. Deus quer trabalhar no caráter, quer libertar as pessoas, como Salomão disse lá no 7:29 do seu capítulo de Eclesiastes. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então Deus dá o Espírito Santo dele para morar dentro do homem, para trabalhar o homem, para trazer o homem de volta para o Criador. E quando nós voltamos para o Criador, aí entendemos o que é ser feliz, o que é ser alegre. Está aí Nini Alonso, bem-vinda, querida, Deus abençoe. E aí é que experimentamos o gozo, a alegria, você levantar de manhã, olhar para o céu e dizer: obrigado, Jesus, pela noite. Olhar para o seu trabalho, olhar para a sua casa, olhar para a sua família, olhar para os seus filhos e dizer: obrigado pela minha família, Senhor. Que a presença de Deus dos nossos lares, queridos, é que faz toda a diferença. O ar, o clima é diferente, a paz, a alegria. Quando as lutas, as provas vêm, a gente vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, me socorre aqui, que a coisa está ficando difícil. E Deus vem, te ajuda, envia a paz, envia o socorro, porque o nosso Deus está sempre presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, ter o Senhor na nossa vida é ter a paz, é ter a alegria, é ter a presença daquele que pode trazer tudo o que você precisa para você ser feliz já aqui. Você vai ser feliz eternamente com o Senhor, com Deus, mas Deus quer que você seja feliz aqui cumprindo a sua missão. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então vamos lá. Para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole, isto é, começa de dentro para fora. No Salmo 37, vamos encontrar os passos necessários dentro desse autocontrole para o bem-estar de cada ser humano. Vamos lá. Primeiro, confiar no Senhor. Em que você confia? O Salmo 20, no verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É dele que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aí está minha querida filha Márcia Cristina. Beijo, querida, bem-vinda. Deus abençoe. Então está aí. A falta de autocontrole acabará mal. Mas vamos lá. Primeiro, confia no Senhor. Segundo, agrada-te do Senhor. 3, entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impaciente. Porque se nós estamos seguros da presença de Deus, que Deus está segurando a nossa mão, nada nos preocupa. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Você entrega, eu estou com dores, eu estou com problemas, eu estou com dificuldade. Coloca nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar para você, porque Ele tem as respostas que nós precisamos. Ele tem a ajuda que nós precisamos. Daí a confiança nele deve ser incondicional. Eu já entreguei nas mãos dos meus filhos. Fulano, você não estava com problema, você disse corretamente, estava. Mas eu acabei de colocar nas mãos do meu Senhor. Ele está cuidando para mim. Crer e acreditar que Ele está cuidando, porque Ele cuidando, a solução virá para a sua vida. Vamos lá. A falta de autocontrole acabará mal. A conservação própria é, portanto, absolutamente indispensável a uma pessoa, né? Conservação, se conservar, ficar firme. Não, eu tenho um Deus, Ele sabe até onde eu posso ir, Ele conhece os nossos limites. Elisete Maria, meu amor, bem-vinda, querida. Deus abençoe, um ótimo domingo para você e nossa família toda aí. Os vícios, vamos lá. O que destrói o homem são os vícios. Os vícios é aquilo que você não controla, mas ele te domina. Os vícios, cigarro, a bebida, a droga, o sexo livre, jogatina, tão comuns entre o povo do mundo, são condenáveis entre os cristãos. Porque os cristãos, eles têm um padrão, está aqui, a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Ele vai burilar a sua vida. Ele vai fazer o quê? Ele vai saber onde Ele pode e não pode, onde deve e não deve. E tudo que Deus nos orienta a não fazermos é para o nosso bem, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Muito bem, eu terminei com a ética individual, eu vou passar para a ética social. Vamos lá, o que é ética social? A ética social trata dos deveres gerais do homem para com o próximo. Como é que foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você vai tratar o teu próximo, vai cuidar do teu próximo como você cuida de você. Como é que você vai sentar na tua mesa? Você é um cristão, pertence a uma igreja, a sua igreja é numerosa, não importa. Igreja não é o tamanho nem quantidade. Igreja é um povo que se reúne para adorar a Deus. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 1000 e pode ser até 5 pessoas. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. É muito importante que nós estejamos em comunhão uns com os outros, sabendo como está cada um, e assim nós vamos estar cuidando uns dos outros. Se nós olharmos o padrão da igreja quando ela nasceu, está lá no capítulo de Atos. Não é? Como é que a igreja nasceu? A igreja nasceu assim, e era uma alma da multidão dos que criam, e não havia entre eles necessitado algum, porque as pessoas que tinham recursos, que vendiam suas propriedades, vinham, colocavam todo o valor para que a igreja pudesse ter fôlego financeiro para atender os seus necessitados. E eu louvo a Deus, porque estou há 36, vou fazer 37 anos, frente da igreja de São Miguel Paulista, e nós, quando chegamos, nós tínhamos assim quase que um armazém para guardar mantimento, para socorrer. Hoje não precisa mais do armazém, porque quando a gente começa a abençoar as pessoas, a socorrer as pessoas, Deus começa a abençoar as pessoas também. Hoje, raramente a gente tem um ou outro precisando, mas a maioria está abençoada e abençoando os que precisam. Aí é que é uma verdade, que a igreja, ela prospera. Não prospera porque prega ou crê na doutrina da prosperidade. Ela prospera porque ela é próspera, porque ela tem a promessa da prosperidade. Não é isso? E ela vai prosperar mesmo, vai ser abençoada e abençoadora. Então vamos continuar. Visto que a existência contínua da pessoa lhe é absolutamente indispensável no cumprimento de sua missão moral, o grande dever para com o próximo é procurar, por todos os meios lícitos, conservar-lhe o ser com todos os seus direitos. O nosso próximo tem o direito à conservação da vida, tem o direito do exercício livre dos seus poderes, tem direito ao governo dos seus bens, tem direito à verdade em todas as suas relações e, finalmente, tem direito ao acolhimento por um irmão. Louvado é o nome do Senhor, não é? Todos esses direitos lhes são facultados. Ela deve sim estar amparada, abençoada, ela se sentir. É tão bom que nós entramos na igreja, nós temos um lema na nossa igreja, a igreja, tua família, seu lar, sua família. Nós somos uma família, uma grande família que cuida uns dos outros. Nós temos lá em Mateus, versos 20,
capítulo 22, 36 a 39. Vamos lá, o 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? No verso 37, Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o 38, este é o primeiro e maior mandamento. 39, e o segundo semelhante a ele é: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo coloca o assunto em Filipenses 2, 3, 4. 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é uma coisa muito interessante. Nunca você vai achar que o teu próximo é inferior a você, até se ele precisar. Porque se alguém precisa de alguma coisa, você pode ser mais bem-aventurado. O que é que diz a palavra de Deus no livro de Atos? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Por que você pode dar? Porque você está abençoado. Por que você vai receber? Porque você precisa. Embora você precise, mas você está abençoado por Deus também, que vai usar alguém para te abençoar. Amém? Vamos para o verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então o problema de alguém, a dor de alguém, a luta de alguém é nossa também. Se um sofre do corpo, é o que diz Paulo, todo o corpo sofre também. Amém, queridos? O primeiro mandamento trata da ética teísta. Eu já disse que a ética teísta trata do seu relacionamento com Deus, que é o tema da terceira divisão desta lição. E o segundo mandamento trata da ética social, amar o próximo como a nós mesmos. Mas isso não é apenas uma palavra, vamos dizer assim, preencher um vazio, não. Uma palavra para ser praticada por todos nós. Jesus coloca no segundo mandamento o amor como fundamento da ética social. Ninguém consegue conviver com o próximo se ele é desprovido do sentimento de amor. No famoso capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13, Paulo diz o seguinte, vamos lá ao verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Olha quantos qualificativos tem aquele que ama, aquele que deixa Deus entrar na sua vida para que ele seja um instrumento de Deus em todas as partes. Tem o verso 5, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Às vezes você ofende uma pessoa, mas o coração dela está limpo, porque nela não vai ficar morando nenhum rancor, nenhuma reserva, porque a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tá? E o 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor, como definido nessa passagem bíblica, nada tem a ver com os sentimentos ternos e calorosos de afeição. O amor ético não se expressa nas declarações de eros ou erotismo, nem do filho do filial, mas sim na palavra ágape, amor incondicional, aquele que veio de Deus e que ama sem reserva e sem exigir nada de volta. Você ama, você ajuda. Muitas das vezes você ajuda alguém e jamais pode achar que ele é obrigado a te ajudar também. Você fez a sua parte. Pela sua parte feita, você é abençoado. Amém? A segunda milha da ética social diz o seguinte, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que coisa linda, não é? Você vence o mal como? Se desprovendo do egoísmo, da ira, da contenda, da reserva e coisas maliciosas que têm destruído a nossa sociedade. Mas vamos agora analisar a ética teísta, né? Porque você sabe que existe o ateu, não é? E existe o teísta. O ateu não crê em Deus, o teísta crê em Deus. Amém? Então vamos lá, a ética teísta. A ética teísta trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem com Deus.
Amém? Quando observamos a paixão de Cristo, deparamos-nos duas hastes de madeira cruzadas. A haste vertical representa a relação de Deus com o homem e a haste horizontal representa a relação do homem com o próximo. Eu acho muito interessante essas explicações que eu já fiz e já ouvi e considero ela válida, pertinente mesmo para o assunto. A haste vertical é a ética ateísta, nossos deveres para com Deus. Os 10 mandamentos podem ser colocados nessa dimensão. Os 4 primeiros do decálogo dos 10 mandamentos, os 4 primeiros tratam dos deveres para com Deus, ética ateísta. Os 6 mandamentos seguintes tratam dos deveres com nós mesmos e também com o próximo, ética individual e social. A ética ateísta consiste numa devoção do homem todo e tudo quanto ele é e possui a Deus. Essa é a ética teísta, queridos. Está aí. Um de todos os deveres que o homem tem para com Deus é a devoção, e é o mais elevado, o mais nobre de todos os seus sentimentos. Devoção a Deus. Devemos isso. Levantar de manhã, agradecer pela noite. Na hora que for comer, fazer o seu almoço, agradecer a Deus pelo almoço, no jantar, no café. Eu confesso a vocês, antes de ingerir qualquer alimento, eu agradeço ao Pai. Porque se Ele vê as minhas mãos, foi porque Deus me deu. Marisa Linde, né? Ô, minha irmã, Deus abençoe. Tenho saudade de você. Aparece aqui em São Miguel Paulista para matar um pouco da nossa saudade, aqueles tempos antigos, lá no Miriam, né? Louvado é o nome do Senhor. Mas então, queridos, é isso aí, não é? Nós precisamos da nossa devoção, aquele culto de adoração a Deus. Como precisamos fazer isso? Uma vez nós estávamos no coral, o nosso coral da sede tinha 75 pessoas cantando no coral, metade do tempo estava só do coral. E eu estava entre os coristas, que eu sempre gostei de cantar também junto com os coristas, e eu estava lá entre. Na hora que eu estava lá cantando, Deus veio no meu coração e disse assim: eu me alimento do louvor. Falei, que coisa linda. Eu disse, irmãos, olha o que Deus me disse agora aqui no coração. Eu me alimento do louvor. Mas que louvor é? Aquele louvor que vem em espírito, em verdade, em adoração a Deus, compromissado, com um coração puro, com lábios puros, uma vida no altar de Deus. Imagine o seu louvor. É aquele louvor que Abel oferece a Deus. Vai, escolhe o melhor do seu rebanho, traz e adoração a Deus e oferece a Deus. E Deus recebe. E Caim, que devia de ser o exemplo para o irmão mais novo, né? Vai lá da sua horta, pega lá alguma coisa e coloca lá. Tá aí, Senhor, é teu. E eu descobri por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, né? Pela fé, diz a palavra lá em Hebreus, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, porque as suas obras, não é? As obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. Veja, a oferta, o louvor e a adoração não vem só do que você está fazendo na hora, vem do que você tem feito também. É muito importante isso aí. Mas vamos lá, não é? A devoção é a mais nobre de todos os sentimentos humanos. Vamos lá, quando Paulo em Romanos 12, 1-2 vai, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você, se oferecer, entrar na casa de Deus. Quando você entra na casa de Deus, você repara a pintura do templo, os bancos estão todos envernizados, bem limpinhos, se o pastor está com a gravata no lugar, ou você entra para adorar a Deus. É adorar a Deus, você entra, Senhor, que bênção, cheguei na tua casa. Semana toda foi uma semana de trabalho, de luta, mas agora eu estou no seu lugar santo para te adorar. É assim que você entra na casa de Deus. Porque, querido, tem pessoa que entra na casa de Deus, já viu a roupa que a irmã está, se está comprida, se está curta, já vê qual é o defeito que a irmã tem, qual é o defeito que o irmão tem, a gravata do pastor, enfim, ele já observou tudo, menos adorar a Deus. Que pena, perdeu o seu tempo, o sacrifício, como está lá no livro de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus
Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Não sabe que vocês fazem mal? Queridos, vai na casa de Deus para adorar. Se o teu irmão tiver com a gravata, Senhor, abençoe o teu céu. Se puder, vai lá no ouvido. Pastor, sua gravata está torta, bota ela arrumadinha no ouvido. Em vez de ficar conjecturando pensamentos maliciosos, vai abençoar a pessoa. Se a irmã está falando, minha irmã, queria dizer para você, olha, tem isso, assim. Porque uma coisa é você ter aquela disposição de ajudar, e a outra coisa é você ter disposição de criticar. Uma pessoa que critica, irmãos, não está adorando a Deus, vai perder seu tempo na igreja. Vou te dar um conselho, nem vá na igreja para fazer isso, porque você não vai, primeiro você não vai adorar a Deus, segundo você não vai abençoar, e se duvidar você ainda vai cochichar no ouvido do outro aquilo que vai tirar ele da presença de Deus. Então se você ficar em casa vai ser melhor. Mas não é o crente, a Bíblia não manda o crente ficar em casa. Alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, vamos à casa do Senhor, lugar de adoração, lugar de culto, é o lugar que eu vou para adorar a Deus. Por isso, portanto, irmão, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, aquele culto que sai lá de dentro para adorar a Deus. Vamos para o verso 2. E não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Hoje há muitas pessoas preocupadas a parecer mais com o mundo do que com Deus. Não, eu preciso de cortar o cabelo assim, que está todo mundo cortando. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, senão eu vou ficar muito assim, esquisita. Pois seja esquisito e esquisita para o mundo, mas alegre o coração de Deus para mostrar. Ali está uma criatura, a minha imagem, conforme a minha semelhança. Obviamente, isso não é só na aparência exterior, mas é numa vida totalmente voltada para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Pense nisso e faça isso, porque isso tudo agrada o coração do nosso Deus. Amém, querido? Então está aqui, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Está aí. Fala do culto racional. Ele está falando do homem total em devoção a Deus. Você está se devotando a Deus totalmente, ou você está mais observando do que adorando? Você entrou para adorar? Então adore a Deus em espírito e verdade, como está lá em João 4, 24, 25, não é? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Amém? Vamos continuar. A devoção suprema do corpo, intelecto e vontade e pensamento. É isso que Deus espera de você. A nossa relação com Deus é a relação chave em nossa vida. Por isso é que dessa relação dependem todas as outras. A pessoa que fica feliz nessa relação também será em todas as outras de que trata a ética. O nosso assunto é ética cristã. Amém, queridos? O único meio pelo qual podemos cumprir os deveres em relação a nós mesmos e em relação ao próximo é o exercício da fidelidade no cumprimento dos deveres com Deus. Qual é o nosso dever para com Deus? Por isso dizemos que a ética ateísta faz parte da devoção do homem a Deus, isto é, uma entrega total, plena e irreversível da vida ao Senhor. Jesus disse à multidão juntamente com os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí é que está, não é, querido? A ética nas epístolas, nós temos essa ética também comentada nas epístolas de Paulo. Vamos ver. Está aqui. Fazer tudo em nome de Jesus. Tudo que você faz em nome de Jesus, está lá no 1 Coríntios 10:30. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É sempre o Senhor que deve ser o que recebe a nossa adoração e o motivo do nosso culto. 2.
fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Está lá em Colossenses 3,17. Fazer tudo em nome de Jesus. Como é que você ora? Tem pessoa que ora assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz assim, está errado. Meu irmão, não vou dizer que está errado, mas não é o modelo que Jesus deu a todos nós. Como é que ele nos ensinou? Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então a oração correta e bíblica é aquela que termina colocando a assinatura daquele que prometeu a resposta para todos nós. Amém? Então tá aí, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Está lá em Colossenses 3,17. Fazer de todo o coração como ao Senhor. Está lá em Colossenses 3,23. É ao Senhor, eu abraço meu irmão, eu faço alguma coisa para alguém, eu estou na casa de Deus, eu estou fazendo tudo para o Senhor. Então, se alguém não te responder, não se preocupe, o teu galardão está nas mãos do Senhor, que dará a cada um segundo as suas obras. Não esqueça isso. 4. Fazer o que é lícito e conveniente diante de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10:23. Você não pode fazer nada que não seja lícito, não, mas Deus vai me ajudar porque eu estou desviando esse dinheiro do meu patrão, mas é para a obra de Deus. Irmão, Deus não aceita esse dinheiro de maldição, isso é roubo. Então, temos que ter uma vida lícita, tem que ter uma vida que agrade a Deus. Como é que Deus vai aceitar alguma coisa que vem do ilícito? Tudo que é ilícito, você deve fugir dele. Agora vem mais um. 5, não dar escândalo ao mais fraco. Isso é um problema. Tem pessoas que não se importam de ser escândalo para os mais fracos. Jesus chegou a dizer, melhor amarrar uma moinha, né? Uma pedra de moinho, botar no pescoço, se atirar nas profundezas das águas, do que fazer desviar um desses meus pequeninos, não é? Então é preciso, está lá em 1 Coríntios 8:9-13, trata desse assunto. 6, não fazer nada em caso de dúvida. Você tem dúvida? Não faça, meu irmão. A Bíblia chega até a pedir, peça não duvidando, até na oração. Se você duvidar, aí Tiago vai dizer com toda a convicção, não é? Não perca o seu tempo. Aquele que pede e que duvida, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. A dúvida é o lado que Satanás nos leva para perdermos a bênção. A fé é o lado que Deus quer que fiquemos para sermos abençoados, né? Lembrar que vamos dar contas a Deus de todas as nossas obras. Está lá em Romanos 14:11-12, Eclesiastes 11:9. Nós vamos dar conta, tudo que você está fazendo está na memória de Deus. Né? Deus não esquece. Se você está pensando, a conversa que ele teve com Adão, ele ouve ela hoje, ele sabe. A conversa que ele vai ter com Gênesis no seu último segundo de vida, ele já ouviu. Então o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, no antigo, no presente, no futuro, de maneira simultânea, porque ele é Deus. Então não pensa você que você faz alguma coisa e vai ficar no esquecimento. Cuidado! Aquilo que o homem semear, a Bíblia diz lá, está lá no livro de Gálatas, né, 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Muito cuidado, tá certo? Então tá lá, evitar a aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:22. Cuidado, não deixe e não pense que Deus não está vendo aquilo que você está causando aos outros, porque não está vigiando no que faz. Vamos lá, questões éticas à luz da Bíblia. Daremos aqui uma síntese de algumas questões éticas com algumas respostas indicadas por certas correntes de pensamentos. O fundamento ético para o cristão é a palavra de Deus, sempre, sempre. Onde é que está o fundamento ético? Está aqui, ó, palavra de Deus. É através dela, pastor Marcos Pereira Santos. Bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então está aí, a fim de evitar excessos e pressuposto a priori. Vamos lá, toda a escritura, agora eu estou lendo 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e é a palavra de Deus. Mas nem todos os textos têm o mesmo valor revelacional. Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Ele mesmo afirmou que essas serão compreendidas a partir dele. Está lá em Lucas 24:32. Quem é que dá o discernimento e entendimento das Escrituras? É o Espírito Santo. A utilização
indevida de passagens bíblicas, algumas delas sem fundamento doutrinário, em alguns casos descontextualizadas, podem resultar em posicionamento ético que não se sustentam biblicamente. É a chamada, não é? Existe a interpretação bíblica e a interpretação que é feita para trazer para a nossa compreensão. Eu acho que é assim. Jeclene Souza, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Não é? Eu trago para o meu entendimento, eu quero embasar aquilo que eu acho, que eu penso, pego um versículo que está mais ou menos de acordo e aplico ele. Mas isso não se chama exegese, que é com X. Isso se chama exegese, é com S. O exegese é quando você traz a Bíblia para a sua compreensão e não se submete a ela como regra de fé e prática. Amém? Está lá em 1 Coríntios 10, 1 a 13. Por exemplo, Paulo faz um contraponto entre a ética que é cristã, a maneira como os cristãos devem viver, e a ética daqueles que se apartaram de Deus. O apóstolo faz a diferença entre nós, os cristãos, que devemos viver a partir da palavra, e eles, os israelitas, que seguiram seus próprios caminhos e não atentaram para a orientação divina. Eles tinham promessas de realizações, promessas de vitória, promessa de serem cabeças, promessa de serem servidos, colocados como cabeça e não como cauda, mas eles perderam tudo isso, porque eles não observaram a palavra de Deus. A palavra de Deus não está nas nossas mãos apenas como livro para decorar e depois competir, mostrando que temos mais conhecimento. Ela está nas nossas mãos como padrão, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. E aquilo que diz Jesus: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O vento, a chuva, os rios correram e a casa não se abalou. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem imprudente ou insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Júnior Domingo de França, um abraço, querido, bem-vindo. Porque, irmão, se você não pratica a palavra, você não tem as benesses dela para a sua vida, né? Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Se você esqueceu, apenas leu, mas Deus sabe que isso não é para mim. Eu já vi pessoas abrir a Bíblia e ler e dizer assim: irmão, Deus sabe que isso não é para mim, que eu não tenho condições de guardar. Deus sabe que é para você e que você não tem condições de guardar, mas Ele te dá essa condição. É o que disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, querido? A ética que é cristã impõe mais responsabilidade sobre aqueles que seguem a Cristo, considerando que nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, que atavam fardos pesados, as pessoas que os ouviam, mas eles não tocavam nem com o dedo. Deus não. Deus, o que Deus deu, tomai sobre vós, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque no Espírito, revestido do Senhor, você consegue guardar a palavra do Senhor e ver o quanto ela é maravilhosa para a sua vida. Vejamos algumas características da pós-modernidade e o posicionamento bíblico quanto a elas. A negação dos absolutos. Vamos entender isso aqui. Segundo Gress, 2016, página 28, os pós-modernos questionam o conceito de verdade universal. Eles olham para além da razão e dão guarida a meios não racionais de conhecimento, dando às emoções uma posição privilegiada. Nancy, no 2000, página 44, acrescenta que pós-modernistas são céticos, se não ressentidos com relação aos valores morais absolutos. Eis porque a Bíblia Sagrada faz-se tão necessária à raça humana, pois é um livro que trata com valores absolutos, pois absoluto ele é. Quem é absoluto? Nosso Deus. Está lá em Deuteronômio 32:4, Salmo 31:5, João 14:6, João 17:17, João 16:13. A relativização dos valores. O relativismo moral é a ausência de definições sobre valores objetivos e universais. É a negação de que existe uma verdade para todos. O certo e o errado tornam-se conceitos vagos,
que variam de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura e criação, tudo se torna uma questão do ponto de vista e circunstância. Isso eles querem criar, não é? Mas acontece que a palavra de Deus, ela é uma espada cortante que espeta todos os fios que ela tem. Ela jamais poderá ser questionada ou desvalorizada. Há quem defenda que valores éticos e morais sejam relativos ao tempo. Quer dizer, não é para o nosso tempo, lugar, cultura ou a um grupo. Ensinam que nada é certo e nada pode ser considerado errado. Que coisa terrível, né, queridos? Tudo depende da subjetividade do momento. Andrade, 2006, página 308, diz que o relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. No relativismo não há uma fonte transcendente de verdade moral e podemos construir nossa própria ética e moralidade. Quer dizer, é aquilo que está lá no livro de Juízes, e cada um fazia o que bem entendia. Quando você vê no livro de Juízes, é até interessante abrir Juízes aí, abre aí na sua Bíblia o livro de Juízes. Juízes foi uma época que mais o povo se distanciava de Deus, não é? Então, vai falar aqui no livro de Juízes, no seu finalzinho, o que diz? No livro de Juízes, no finalzinho, eu vou ler para você, que eu acho interessante esse versículo do livro de Juízes final. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então não havia lei, não havia palavra, não havia o conhecimento da palavra, porque o texto de capítulo 2 de Juízes, versículo 10, é só para nós fazermos uma avaliação aqui no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, ele vai falar o seguinte, olha só o que ele diz. E partiu Judá, Juízes 2, Juízes 2:10 diz assim, ó, e foi também congregada toda aquela geração, seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera em Israel. Como nós precisamos compartilhar as obras de Deus com os nossos descendentes, para que eles não fiquem só à mercê do que é moderno, pós-moderno e modernismo, e um mundo que marcha a passos largos para o abismo, porque simplesmente desconhece o Criador e a necessidade que eles têm de Deus, não é? Em contraste, né, todo princípio é reduzido a uma preferência pessoal. Em contraste, os cristãos acreditam em um Deus que tem falado, que revelou um padrão absoluto e imutável de certo e errado da sua palavra. Está lá em Êxodo 20, 1-17, não é? Baseado em últimas instâncias em seu próprio caráter santo. Levítico 11:45, depois o 20:26 e 1 de Pedro 1:16. Eu estou falando exatamente sobre a modernidade, né? A inversão de valores. Entende-se por inversão de valores a negação ou a substituição dos valores absolutos, conforme descritos na palavra de Deus, por valores temporais, relativistas e circunstanciais, que são facilmente ajustáveis às épocas que estão inseridos. Ouvimos de um líder aí religioso que a Bíblia, não obstante ser a palavra de Deus, foi escrita em tempos remotos, não é? Com uma cultura remota, que ela precisa de ser reinterpretada e adaptada à nossa realidade. Ele chama de realidade a tudo que é moderno, que está aí, seja o que for moderno e aceito pelo mundo, deve ser aplicado às nossas escrituras. Aí criou-se a nova Bíblia, né? A Bíblia da inclusão, onde pode se incluir tudo o que quiser, porque nós estamos vivendo outra realidade. Mentira! Ainda que os céus e a terra passem, diz o Senhor, minhas palavras não hão de passar. O profeta Isaías reprovou severamente a inversão de valores. Está lá em Isaías 5:20. Paulo diz que os homens pagãos mudaram a verdade de Deus em mentira. É isso que está lá em Romanos 1:25. Enquanto o mundo tem seus valores deturpados pelos formadores de opinião que utilizam a escrita televisiva, a internet, para disseminar suas ideias, nós cristãos, no entanto, fomos chamados para fazer a diferença
aleluia, como o sal e a luz do mundo. Está lá em Mateus 5,13 e verso 14. Nosso formador de opinião é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que é a sua palavra. João 16, 13, 17, 15. A sociedade contemporânea, regida pela natureza pecaminosa, está envolvida em uma confissão ética uma verdadeira torre de Babel. Vamos estar lá em Gênesis 11. É isso aí, queridos. Cada um segue seu rumo de acordo com aquilo que acha que é melhor. Ninguém se entende, está lá em Juízes 21, 25. Nós, porém, não devemos nos apartar das sagradas letras, pois elas nos farão sábios para a salvação e nos conduzirão à santificação. Glória a Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Atentando para os sadios princípios interpretativos, tendo Cristo como a chave hermenêutica. Qual é a chave hermenêutica? Cristo. Amém? Nunca foi fácil ser um cristão autêntico, e nestes últimos dias serão dias ainda mais difíceis. Diante dos desafios diários, precisamos, com base na palavra de Deus, defender os valores éticos, morais e os bons costumes nela contidos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos para a conclusão. Temos visto até aqui que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de outras ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética. O cristianismo, como segmento da grande sociedade universal, tem o seu código de ética, que é a Bíblia. Aleluia! Deixa eu levantar a Bíblia Sagrada. Aqui está o nosso código de ética. É nessa visão que Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, aleluia, para toda boa obra. Nela tem instruções sobre família, nela tem instruções sobre saúde, nela tem instruções sobre a vida, nela tem instruções sobre a eternidade que o Senhor quer e te espera e quer te preparar para te levar para ela. Cada momento temos que tomar decisões com implicações pessoais, sociais e teístas. Temos que avaliar quais os efeitos das nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, sobre, aleluia, o nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu coração se alegra em fazer essa ministração nessa manhã, que ela é muito importante para toda a nossa comunidade cristã. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu estou chegando ao encerramento, mas quero chamar agora o nosso hino 137 do cantor. Vamos louvar o Senhor com o 137, amados. 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor agora com este louvor. Amém? 137 do cantor cristão. Pega o seu cantor aí e vamos adorar o Senhor com esse louvor agora. Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim.
Glória a Deus e aleluia. Satisfazer a mim. Assim nós encerramos esta primeira aula e no próximo domingo estaremos com a nossa próxima aula. Deus te abençoe e te guarde. Agora eu quero conhecer os aniversariantes dessa semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, Deus te multiplique muito os seus dias e que você possa ter, assim, uma vida de paz, Sobretudo, não esquecendo do versículo do aniversariante, o Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique. Vamos orar agora. Quero lembrar você que nós temos o clamor do meio-dia, às 12 horas, o clamor das 18 horas das nossas irmãs e temos o nosso culto, a nossa sede, que transformamos ele num culto público para você ser abençoado mesmo à distância. Amém? Mas não esqueça, a tua presença nos cultos da sua igreja é muito importante. Não vamos fazer como aqueles que abandonam a igreja, como é costume de alguns, está lá em Hebreus, Não esquecendo disso, você precisa estar na casa de Deus, adorando a Deus, oferecendo a Deus o seu culto racional e presencial também. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde e te dê uma semana de paz. Vamos orar. Pai Celeste, recebe a nossa gratidão, Paizinho, pelo privilégio de ministrar a Tua palavra e de meditar nessas grandezas, nessas realidades em que o Teu povo enfrenta nesses dias. Dai que saibamos separar a nossa ética individual, a nossa ética social e a nossa ética deísta, a responsabilidade com nós mesmos, a nossa responsabilidade com o nosso próximo e a nossa responsabilidade com Deus, Pai. Assim te peço, abençoa os nossos aniversariantes, multiplica os seus anos e os abençoe junto com suas famílias. Os cultos que teremos nas nossas igrejas presenciais, que as tuas mãos estejam sobre todos, abençoando e usando para a tua glória, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero dar os parabéns para todos os papais. Eu abri esta aula fazendo uma reflexão sobre o Dia dos Pais e quero encerrar dizendo um excelente dia para vocês ou para nós todos que somos pais. Amém? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém e amém. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram um grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB.